vários assuntos importantes, mas para começar, vamos destacar essa questão que envolve a possibilidade de Jair Bolsonaro utilizar tornozeleira eletrônica. Após pedirem investigação contra Eduardo Bolsonaro por supostos crimes contra a soberania no Brasil, parlamentares da base aliada do governo solicitaram à Procuradoria-Geral da República que Jair Bolsonaro seja obrigado a utilizar a tornozeleira eletrônica. Nesse documento, deputados progressistas, alegam que a medida seria necessária para evitar uma suposta fuga dele do país e pedem também que o ex-presidente seja impedido de se aproximar de embaixadas estrangeiras, para que ele não possa solicitar asilo diplomático e seja proibido de sair de Brasília sem autorização judicial. Segundo os parlamentares, essas medidas cautelares seriam essenciais para garantir a aplicação e a efetividade das leis penais. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo conectado com a gente, vai trazer as suas impressões e essas movimentações, de parlamentares da base governista que querem que Jair Bolsonaro já utilize tornozeleira eletrônica. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. É preciso lembrar que a PGR fez a denúncia, formalizou a denúncia, O prazo, inclusive, para as defesas, os advogados dos denunciados se manifestarem terminou ontem, salvo engano, acho que tem um denunciado que o prazo termina hoje. Então a justiça ainda vai se manifestar, se transforma os denunciados em réus ou não. Mas tem parlamentar que está com pressa, já quer que Jair Bolsonaro utilize a tornozeleira, Dávila. É verdade, Canhato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Isso mostra, Canhato, justamente como este é um julgamento que se está transformando, na verdade, numa condenação política e não um processo de acordo com o devido processo legal, o direito à ampla defesa, como manda o figurino do Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante, essa diferença, porque, na verdade, o que nós esperamos hoje é uma justiça imparcial, isenta, que vai julgar se há ou não provas contra Jair Bolsonaro e os demais ministros nesta acusação de que houve, na verdade, um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque se não há fatos concretos, se há apenas narrativa preenchendo as lacunas na ausência de fatos, na verdade, o Supremo não deveria sequer julgar o caso. Mas cada vez mais nós vemos um Supremo agir politicamente. E politicamente faz coro com essa pressão parlamentar de já, na verdade, convocar a justiça para colocar tornozeleira eletrônica, para já condenar. É um pré-condenamento já. Bolsonaro, como ele vai fugir, então precisa já começar a monitorá-lo antes do processo terminar. O que é um total absurdo. O que falta hoje no Brasil é um poder judiciário isento, impessoal, que siga à risca as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Porque sem isso, Canhato, não existe democracia. O que existe é julgamento político. E julgamento político é tudo o que o Brasil não precisa hoje. O que o Brasil precisa é uma justiça comprometida a defender os pilares da democracia, da liberdade, do Estado Democrático de Direito. E não uma justiça conivente com o julgamento político que, na verdade, só vai aumentar o descrédito da justiça perante a opinião pública. Pois é importante que, inclusive, hoje a gente tem o Nelson Kobayashi com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Koba, seja bem-vindo, ótima noite a você. Kobayashi, além de apresentador, comentarista da Jovem Pan, é advogado e vai nos ajudar a entender a dinâmica do inquérito. Koba, o que a gente precisa considerar em relação ao trâmite decorrente do inquérito que apura essa suposta tentativa de golpe de Estado? Porque a PGR formalizou a denúncia. Aí a justiça abriu prazo para que os advogados apresentassem a defesa. Prazo, inclusive, que terminou no dia de ontem, salvo engano, acho que de Braga Neto termina no dia de hoje. E agora a justiça vai se manifestar se acata ou não a manifestação da PGR e transforma esses denunciados em réus. E aí eu lhe pergunto,
Faz algum sentido essa manifestação de parlamentares que querem que Jair Bolsonaro já utilize tornozeleira eletrônica? E é bom lembrar também, o passaporte de Bolsonaro está retido, né? Faz algum sentido ou é para constranger? Não faz nenhum sentido. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos os meus colegas de bancada. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. É sempre uma honra, um prazer estar com vocês por aqui. Em relação a esse pedido dos parlamentares para que Bolsonaro se utilize de uma tornozeleira eletrônica, é um pedido meramente político, eleitoreiro, para fazer post nas redes sociais, porque juridicamente não há o que se falar em tornozeleira eletrônica. A tornozeleira seria uma medida cautelar diversa da prisão para pessoas que oferecem risco de fuga, oferecem risco de descumprimento de ordens judiciais, de fugir da aplicação da lei penal, e não é o caso. Bolsonaro já está com o passaporte apreendido por uma outra medida cautelar e não há nenhum motivo neste momento para que haja o pedido desse uso de tornozeleira eletrônica. Desde um momento em que o Bolsonaro já está com o seu passaporte retido, ele não deu nenhum indício que teria interesse de fugir. Inclusive já saiu do país, foi lá à Argentina, posse de Milei, já voltou e permaneceu aqui aguardando o trâmite das suas investigações, que agora pode virar processo. E mais uma coisa, Caniato. A gente, desde o 8 de janeiro de 2023, a gente só ouve falar em respeito às instituições. Tem que se respeitar as instituições, e tem mesmo. E neste caso tem que se respeitar a autoridade do PGR. Se ele achasse interessante, viável, juridicamente relevante a ideia de ter uma tornozeleira eletrônica nos pés do Jair Bolsonaro, ele já teria pedido e não fez. Então é uma questão de respeitar a autoridade também no Ministério Público. Esses parlamentares que estão o tempo todo pregando respeito às instituições não estão respeitando o Ministério Público, que neste caso é o dono da ação penal, está cuidando de perto, já ofereceu denúncia, certa ou equivocada, correta ou não, o entendimento do Ministério Público é uma instituição que a gente deve respeitar. Os parlamentares, nesse caso, estão querendo fazer às vezes do Procurador-Geral da República. De Os Pingos nos Is, deputados da base governista pedindo à Procuradoria-Geral da República que o ex-presidente Jair Bolsonaro se utilize da tornozeleira eletrônica para evitar que ele faça viagens internacionais, que ele possa fugir, inclusive também tem a justificativa de que ele não possa se aproximar de embaixadas. Cristiano Beraldo com a gente vai trazer também suas impressões e análises em relação a esse pedido de aliados do governo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Notícia que surpreende muitos grupos políticos, justamente porque seria um pedido prematuro e também não respeitaria o trâmite adequado quando a gente olha para o inquérito, a denúncia e também a manifestação da justiça, que deverá acontecer muito em breve. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato, Kobayashi, boa noite, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, essa notícia, como bem disse o Kobayashi, ela trata de fogos de artifício lançados por parlamentares governistas que querem ter realmente um motivo para serem notícia. E o que tem de concreto em relação a esse pedido é absolutamente nada, porque, primeiro, o processo está sendo tocado pelo Judiciário. Então, todos os elementos foram apurados pela Polícia Federal, foram apresentados, está hoje nas mãos do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, sob supervisão da Procuradoria-Geral da República. Não tem absolutamente nenhum sentido parlamentares agora, diante de tantos processos, ficarem se manifestando, querendo isso ou aquilo. O parlamentar tem que querer trabalhar para fazer legislação que permita o Brasil avançar e parar de passar a mão na cabeça de criminoso. Essa deve ser a preocupação. Afinal de contas, eu não vejo esses parlamentares querendo atiçar, provocar a Procuradoria-Geral da República para se manifestar em casos absolutamente grotescos de assassinatos, de estupro, de tráfico de drogas e por aí vai. Esses casos, que são a verdadeira agonia da população brasileira, passam completamente desapercebidos do cotidiano dessas pessoas que, quando estão observando algum tipo de movimento na seara política onde possa beneficiá-los
com visibilidade, com um reforço das suas estratégias para a candidatura do ano que vem, aí sim, aí eles se movimentam, aí eles se sentem instigados a gastar energia para fazer alguma coisa. Então, Caniato, isso aí não passa de uma grande bobagem. Ainda que muitos vejam e analisem e classifiquem isso como pirotecnia, espuma, cortina de fumaça, muitos entendem que isso não deveria surtir efeito. Só que, em função dessa cultura de judicialização, pode-se, inclusive, perder o foco, né, do que é preciso ser feito, o que é importante. Esse tipo de movimentação, como bem disse o Kobayashi, que muitas vezes é até articulada e feita para postar nas redes sociais, isso pode contaminar o processo, né? Pode, inclusive, contaminar a opinião pública. De que maneira isso mexe na dinâmica e também a maneira como as instituições se relacionam com um fato tão importante? Na verdade, o que nós temos hoje é uma enorme oportunidade para o Poder Judiciário acabar com a sua má reputação de agir politicamente ou tomando medidas de exceção em nome da defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é um absurdo total. Como é que para defender a democracia você apela para métodos antidemocráticos que, na verdade, contradizem o Estado Democrático de Direito, o direito à ampla defesa, o devido processo legal? Isso é um absurdo total. Então, esse é um processo no qual o Poder Judiciário deveria focar totalmente a sua atenção para voltar a ser o guardião da Constituição, o poder isento, o poder impessoal, que vai julgar não de acordo com o nome de Jair Bolsonaro, mas de acordo com os fatos que foram apresentados pela Procuradoria-Geral da República, pelo inquérito da Polícia Federal, e se aquilo tem algum embasamento jurídico ou não. Então isso, Caniato, poderia ser uma enorme oportunidade para a justiça se redimir perante a opinião pública e voltar a mostrar a sua capacidade de julgar de maneira isenta. Agora, como nós temos um judiciário cada vez mais agindo politicamente, isso é muito ruim, porque vai passar a sensação de perseguição política, de um julgamento absolutamente político que carece de provas concretas, de fato, para poder julgar uma pessoa que é o ex-presidente da República, não é uma pessoa qualquer, né? E segundo, ao meu ver, e isso é o relato que nós temos, né, de Polícia Federal, do Indício, da Procuradoria-Geral da República, há uma enorme diferença entre o papel de Jair Bolsonaro como ex-presidente nesse episódio e o papel de determinados ministros que parecem sim que estavam ali tramando algo mais complicado. Mas tentar juntar essas coisas como se isso fizesse parte de uma única narrativa, isso é muito ruim para o processo e para a imagem do judiciário. E uma das coisas fundamentais para diminuir justamente a polarização política é um poder judiciário isento, autônomo e que foque a sua atuação de acordo com a Constituição e com as leis do país. Muitos veem também essa manifestação, esse pedido dos parlamentares à PGR, Koba, como uma pressão, né? Os parlamentares exercendo uma pressão sobre a Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público. Agora, advogados de Jair Bolsonaro entregaram a manifestação, né, a defesa em relação à denúncia da PGR no dia de ontem. Aí, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, tem a manifestação desses deputados governistas fazendo esse pedido para que Jair Bolsonaro utilize a tornozeleira eletrônica. Esse é um indício, um aperitivo do que a gente vai observar nos próximos meses, essa pressão sendo exercida sobre instituições da República, Koba? Olha, Caniato, eu quero acreditar que seja uma pressão inútil, porque tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário não podem se deixar levar por qualquer tipo de pressão. Por mais poderosa que seja a fonte dessa pressão, são instituições que devem ser isentas, livres de qualquer dessas influências, principalmente de influências político-partidárias.
No caso, o Ministério Público é, inclusive, alheio a qualquer desses poderes, não tem vínculo nenhum, nem com o Poder Executivo, nem com o Poder Legislativo, e também não tem vínculo com o Poder Judiciário, apesar do procurador ficar ao lado do juiz, né? Isso é muito comum, gera uma confusão enorme em muita gente, mas ele é um ente externo, alheio, é um órgão à parte, o Ministério Público, fiscal da lei, dono das ações penais públicas, enfim, não deve ceder a nenhum tipo de pressão. Mas você comentou uma questão que eu gostaria de fazer uma análise, Caniato, que é justamente esse prazo de defesa que se encerrou para a maior parte dos denunciados ontem, 15 que dias, já né? contamina... Exatamente. E que já contamina mais uma vez de nulidade todo esse processo, que já tem vários fios, pontas soltas aí, muitos fios soltos nesse processo que podem levar lá no final das contas a uma nulidade. Não faz sentido nenhum todos os denunciados terem o mesmo prazo, porque um dos denunciados é delator. Os outros devem falar por último, devem falar depois. Não pode ter o mesmo prazo para quem delata, que é réu e delata, e para o que é réu e é delatado, e é alvo dessa delação. Isso foi, inclusive, objeto de nulidade de muitas ações da Operação Lava Jato. Muitas pessoas que foram condenadas na Operação Lava Jato tiveram, no final das contas, depois de muitos anos, a nulidade de seus processos, de suas condenações, de suas penas, inclusive, justamente porque essa questão básica do beabá do processo penal não foi observada. Quem está sofrendo as acusações deve falar por último. Então, você não pode falar ao mesmo tempo que quem está te acusando, ainda que também esteja se defendendo, como é o caso do réu delator, o Mauro Cid. Isso aí é mais um, dentre tantas outras questões, mais uma, dentre tantas outras questões que também contaminam de nulidade esse processo. Tem muita coisa errada, desde o foro, desde a relatoria, desde a participação de alguns ministros, essa delação que lá no início, a primeira vez, foi feita sem a participação do Ministério Público, o que também é um ponto de nulidade. A gente teve alguns outros casos também da Lava Jato que, por esse motivo, levaram à nulidade, apesar do Ministério Público depois, nas reuniões seguintes entre o Mauro Cid e o Judiciário, para convalidar, para reforçar, até mudar em alguns pontos a sua delação, a participar, mas a primeira de todas não participou. Ou seja, são vários fios soltos nesta ação que nem se iniciou ainda. A gente ainda vai ver o judiciário se debruçando para ver se aceita ou não a denúncia, apesar de a gente já acreditar que, pelo andar da carruagem, já é um processo a ser instaurado, mas já tem tantas pontas soltas aí que podem contaminar de nulidade este caso. Bom, já que você tocou nesse ponto, mas essas discordâncias, Cobal, essa maneira distinta das pessoas enxergarem o trâmite, naturalmente a gente observa que não há para quem recorrer, né? Já que isso já tramita no Supremo Tribunal Federal. E aí quais são as alternativas? Recorrer ao próprio Supremo, e uma vez que não haja a deliberação, a resposta seja negativa, fica quieto e aceita, alguma coisa assim? Essa é a questão, né, Caniato? Quando você já começa sendo julgado na última instância, não há para quem se possa recorrer, a não ser para o próprio Supremo em alguma outra oportunidade. No caso da ação penal 470, o famoso mensalão, lá nós tivemos algumas pessoas que foram julgadas inicialmente já no Supremo Tribunal Federal, foram condenadas e depois, em embargos infringentes, para os mesmos magistrados, ministros, só mudando a relatoria, né? Nesses embargos, são recursos, o Supremo voltou atrás em algumas condenações. Então, há esperança, de alguma maneira, porque em algum momento o Supremo também já tomou decisões diferentes para os mesmos casos, os mesmos réus e sendo os mesmos juízes. Lá atrás isso já aconteceu e é a única esperança, não há mais nada que possa fazer a defesa, a não ser ter também essa esperança no próprio Supremo Tribunal Federal. Pois é, situação delicadíssima. Beraldo, o Coba bem destacou essa questão que envolve a pressão sobre instituições, né? E aí o Coba bem diz que isso não deveria ter efeito nenhum sobre as instituições, essa pressão exercida por alguns grupos de parlamentares. Mas você não acha, Beraldo, que essa pressão já surtiu um certo efeito, pelo menos quando a gente olha para a opinião pública? Porque quando um bloco de carnaval se dirige para a casa onde aconteceu a situação com a família Paiva, lá no Rio de Janeiro, e começa a gritar sem anistia, ou seja, politizaram o filme, politizaram o carnaval, e são discussões totalmente relacionadas com pautas que avançam no Congresso Nacional e também na Justiça, né?
Bom, vamos lá, Canhato. Primeiro, fazer aqui uma lembrança, com base na fala do Kobayashi, que, segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, em um discurso no plenário do Supremo, que ficou bastante conhecido, ele fez um alerta ao povo brasileiro, alerta esse que ele se referia a uma maioria de circunstância formada a partir de indicações políticas para o Supremo Tribunal Federal que permitiram a revisão de penas que foram aplicadas no processo do mensalão a partir dos tais embargos infringentes. E com isso, Canhato, eu gostaria de dizer que o nosso papel aqui, os nossos comentários aqui, visam apenas uma coisa, e falo por mim e acredito que falo sim também pelos meus colegas. O que a gente quer é uma justiça cega, uma justiça equilibrada, uma justiça onde as leis sejam aplicadas independente do nome que está na capa do processo. A lei é a lei. Pode ser para o João, para a Maria, para o Antônio, para a Fernanda. A lei é a lei. É assim que a gente gostaria de ver o nosso país. Entretanto, Canhato, a gente precisa lembrar do comportamento, de decisões tomadas em relação ao governo de Dilma Rousseff, que acabou sendo impedido, e que naquele governo, a partir de investigações feitas de forma muito séria pelo Ministério Público Federal e decisões tomadas pela Justiça do Paraná, confirmadas pelo Tribunal em Santa Catarina, e depois também em Brasília, tanto no STJ quanto no STF, ali ficou claro que pessoas se utilizaram de dinheiro público que foi desviado para financiar campanhas políticas, para favorecer candidato A ou B. Isso pode não ser considerado um ataque à democracia brasileira, quando você deturpa resultado de eleições a partir do uso de dinheiro roubado? Outro ponto, uma indicação que foi gravada, uma conversa gravada de indicação de ministro para livrar o indicado da prisão. Há elemento maior e mais grave para demonstrar a estrutura pública brasileira, sobretudo a presidência da República, sendo utilizada para favorecer amigos e proteger os amigos do alcance da lei? E aí, por fim, termino, Canhato, lembrando declaração do general Vilas Boas, que está ali na revista Veja de 2017, dizendo que os chefes das Forças Armadas foram consultados para determinar estado de defesa e, com isso, impedir o impeachment de Dilma Rousseff. Canhato, a diferença desses eventos que descrevi para esses que estão sendo utilizados agora em relação ao governo de Jair Bolsonaro, eu estou falando de uma coisa, estou falando de fatos. Eu não estou emitindo nenhuma opinião em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só estou comparando fatos. Só que naquele caso do governo de esquerda, tudo acabou em pizza. Acabou na justiça eleitoral. Crime eleitoral, disseram. E estão todos aí, livres, leves e soltos, se transformando em influencer em rede social e voltaram a comandar o país. Mas neste caso recente do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tratamento é como se a democracia brasileira fosse uma democracia de papel, que a qualquer momento vai desmoronar, simplesmente porque eles querem fazer uma causa que possa perseguir os seus inimigos. Então o Brasil virou uma loucura institucional, porque este desequilíbrio transforma o Brasil, transforma o nosso país numa república das bananas. E as pessoas vão minimizando os efeitos que isso tem internos, mas também externos. Como é que alguém vai investir num país desse, onde a facilidade que se muda de opinião,
que se mudam decisões que, num caso, vai por um lado, em outro caso, vai por outro. E fica tudo por isso mesmo, Candiato. Então, realmente, o Brasil passa por um momento desesperador. Dávila, é possível fazer esse paralelo entre os episódios que aconteceram uma década atrás, as decisões da justiça, as reversões que nós vimos e esse processo que se aproxima, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, Dávila? Candiato, é só ver os indicadores internacionais. Nós temos o World Justice Project, que julga todos os sistemas judiciários. O Brasil vem despencando na posição desse Estado democrático de direito justamente por causa de uma justiça politizada, justamente por causa de livrar pessoas comprometidas com a corrupção, tanto como corruptor e corruptado ou cooptado, né? Vemos decisões monocráticas, tudo isso afetando a credibilidade do nosso poder judiciário nos rankings de transparência internacional, nos rankings de democracia plena ou democracia falha, no Brasil, no caso, falha, e no World Justice Project. Então, é um judiciário que desrespeita o devido processo legal, que desrespeita o princípio da ampla defesa, e por isso vai contaminando a imagem, a credibilidade do país. E o pior, Candiato, é que quando as pessoas não confiam mais na democracia, aumenta o apelo de governo populista, porque na verdade você quer alguém que põe a ordem na casa, que acaba com essa baderna que o Beraldo bem descreveu. Então isso fomenta movimentos populistas e antidemocráticos. Quantas vezes a gente escuta as pessoas, o Brasil hoje precisa de um Bukele. Por que o Bukele? O Bukele é tudo menos democrático. Então, assim, nós, com essa degeneração da justiça, o que nós fazemos é fomentar ainda mais uma veia de que não há real alternativa na democracia, que nós precisamos de um movimento autoritário ou populista, o que é um desastre para o país. Então, eu entendo que este episódio, se nós tivéssemos uma justiça hoje que entendesse que este episódio do julgamento do golpe do Estado Democrático de Direito envolvendo 34 pessoas pudesse servir para restabelecer a confiança na lei, no devido processo legal, no direito à ampla defesa, isso faria um bem extraordinário à democracia e ajudaria a diminuir o clima de polarização e, portanto, termos uma eleição mais tranquila em 2026. Mas do jeito que as coisas estão indo, nós vamos polarizar ainda mais conforme a justiça politiza suas decisões. Então, eu entendo que temos uma enorme oportunidade para consertar um percurso errático que estamos seguindo, como bem disse o Beraldo, desde o impeachment lá de trás de Dilma Rousseff. Podemos consertar. Agora, infelizmente, eu não vejo essa disposição na fala e nos atos da maioria dos membros do Judiciário. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer uma notícia, uma manifestação de Jair Bolsonaro em relação às eleições, sobre a possibilidade de ele reverter a inelegibilidade, ou caso ele não consiga, quem ele iria indicar, como é que seria esse processo. Enfim, a gente vai trazer em detalhes daqui a pouco com os nossos comentaristas.